Oi, gente, boa noite! Boa noite! Vamos ver se o Facebook deixa a gente fazer uma live aqui com essa internet maravilhosa. Não coloquei nem tema na live, porque eu sentei aqui para estudar. E aí eu decidi, né, fazer essa pequena live aqui para falar um pouco dessa questão de como os óleos essenciais eles têm me ajudado a voltar o foco, né? Deixar de estudar eu nunca deixei, mas eu tô resgatando muitas coisas na minha vida. E uma delas é essa questão da própria aromoterapia voltada ao meu ser, né? Eu me redescobri em muitas coisas, como eu já falei numa live anterior, nessa questão da vivência com os óleos essenciais. E aí, então, eu peguei tudo que eu tenho de arquivo aqui, de apostilas, de tudo, para voltar e resgatar tudo isso. Gente, Melissa tá aqui. Oi, fala oi, gente. Tô de mamãe, tô fazendo bagunça aqui. Né, amor? Vamos descer aqui para poder a mamãe pegar. Ó, quanta coisa eu encontrei aqui nos meus armários, né? E eu sempre gostei de estudar, mas eu vejo que quanto mais a gente estuda, mais Deus abre caminhos para nós. Deus prepara grandes coisas. E aí eu fui buscar o meu dicionário das enfermidades, a epigenética, que eu amo muito, que é a diferença entre a saúde e a doença, né? A epigenética, todas as vezes que a gente fala de epigenética, é tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, na vivência do dia a dia, para influenciar geneticamente. Então, hoje eu escolho ser herdeira ou sucessora dentro da relação com os meus pais, né? Geneticamente falando, eu sou muito parecida com os meus pais, né? Então, eu herdei geneticamente heranças desses pais. Boa noite, Karina. Beijo, amor. Seja bem-vinda. Saudades de você. Quanto tempo. E aí, então, hoje eu escolho evidenciar, levar adiante essa questão de propagar aquilo que são dos meus pais. Então, hoje também tenho a responsabilidade do que eu passo para minha filha, né? No caso, eu só tenho uma filha, a Aninha. Então, o que eu passo para minha filha e o que o pai dela passa para ela, né? No conceito de vivência. Mas o mais importante de tudo isso é como eu adquiri as emoções dos meus pais e como eu cultivo essas emoções. Então, tudo tem uma questão correlacionada. E é muito importante a visão que todo o meu trabalho integrativo tem diante disso. Então, a epigenética é algo que eu trabalho muito. A tomada de consciência de que hoje eu só levo adiante aquilo que eu acho que pode ser útil, que pode agregar à minha vida, que pode construir um amanhã melhor, né? E muitas vezes eu fico patinando dentro da minha história por conta das influências que eu recebo dos meus pais, né? Emocionalmente e fisicamente dentro de patologias, tá? Então quando a gente olha hoje a gente chama de árvore genealógica, né? Que a gente olha esse ser dentro do ambiente familiar dele e ele já tem um histórico de diabetes, hipertensão, ele já tem um histórico de repente de doenças mentais, né? Ele tem um histórico familiar, tá? Tô falando uma familiar. Então ele tem um pai, uma mãe ou tios, irmãos que já manifestaram esse tipo de patologia. Essa pessoa, ela já é predestinada a viver algo dentro desse contexto, né? Dessas patologias. Só que hoje a gente entende que muita coisa se manifesta através da nossa condição de vivência. Então, tudo que eu faço da minha vida hoje, tudo que eu tenho de alimento, pensamento e já da questão das emoções, né, que geraram esse sentimento. Então, todas as vezes que a gente fala de sentimento, pensamento, fica tudo muito misturado. Mas o que a gente precisa entender é que a gente vive uma emoção que gera um sentimento e que faz com que a gente tenha pensamentos repetitivos dentro dessa vivência.
Então a gente vive repetindo para nós mesmas a mesma história e muitas vezes vive todos os dias o mesmo dia. Então o estudo da epigenética, ela é baseado no quê? No fundamento de dizer para nós que a gente pode sim viver algo diferente dos nossos pais, porque hoje os nossos genes, né, a nível de DNA, pode ser modificado através da reprogramação das células. Olha que maravilha! E aí entra a questão da medicina germânica, que é essas apostilas que eu tenho aqui, que mostra para nós, né? Tô fazendo um misto aqui de mostrar para vocês como é que eu desenvolvi hoje a minha metodologia de tratamento, tá? Então, hoje, dentro da medicina germânica, a gente tem respostas e fundamentos que mostram que realmente as patologias, elas têm, as doenças hoje, o processo patológico, ela tem uma origem emocional. Então, eu vivi uma emoção, um evento de injustiça, uma emoção onde eu vivi muito sozinha, muito solitária, eu senti muito medo na ocasião e né, no momento, e que isso ficou armazenado no meu inconsciente, né, sistema cerebral, inconsciente, sistema límbico, que é o nome da área cerebral onde ficam armazenadas as nossas emoções. E através dessas emoções armazenadas, o meu corpo recebe essas informações inconscientemente e programa as minhas células para viver um ciclo vicioso de uma patologia. Então, toda patologia dentro da visão da medicina germânica, ela é uma manifestação de cura. Só que o medo que vem acompanhado pelo diagnóstico, pelo receber desse diagnóstico, faz com que a gente cultive o quê? A doença propriamente dita. E o que hoje a gente está acostumado dentro do processo de vivência? Tratar a doença e não a causa, né? A origem do desequilíbrio do terreno biológico que fez com que você adoecesse fisicamente, tá? E a gente precisa então o quê? De uma ferramenta que venha trabalhar essas patologias, mas que eu tenha uma ligação com algo que venha me desbloquear dentro do processo de vivência, para que eu deixe de repetir este padrão de vivência emocionalmente falando, que quando eu falo dessa questão de receber dos nossos pais, a medicina germânica, ela explica que quando eu estou no ventre da minha mãe, até 72 dias antes, né, de eu estar no ventre da minha mãe, de eu ser fecundada, de eu ter a formação dentro do ventre da minha mãe, as emoções que eu recebo é até 72 dias antes desse período. Então, vamos supor, 72 dias antes da minha mãe engravidar de mim, todas as emoções que ela viveu de uma forma muito forte e marcante são recebidas por mim nesse ventre. E aí, a partir daí, então, tem toda a gestação, a fase gestacional, a qual eu estou inteiramente ligada com a minha mãe e eu recebo tudo o que ela sente. Então hoje, dentro dessa consciência que eu tenho, eu teria feito muitas coisas diferentes na fase gestacional da minha filha, né? Mas, como isso não foi possível, nós trabalhamos hoje a ressignificação de muitas coisas e a consciência de que isso é real e verdadeiro, né? Em algumas lives eu já falei um pouco da minha história, de como emocionalmente eu adoeci e desenvolvi o lúpus, né? A minha sequência de gatilhos pré-programante, programante, desencadeante. A medicina germânica, ela explica tudo isso, tá? Então, uma das ferramentas que eu tenho de tratamento para os meus pacientes é essa conversa curativa, que eu dei esse nome carinhoso, né? De conversa curativa, porque a partir do momento que eu tenho esse vínculo com o paciente, converso com ele com amor, sem julgamento, né? Que eu falo que não existe certo ou errado, existem sentimentos que envolvem os pensamentos existentes hoje. E esses pensamentos, eles não podem ser julgados, eles têm que ser acolhidos, compreendidos e ressignificados, dar um novo sentido para essa
emoção que gerou um sentimento e que hoje virou um pensamento repetitivo. É algo que eu acredito fielmente que é meu, que serve para mim, mas que quando eu começo a compreender e olhar para tudo isso com os olhos de um ser acolhedor para si mesmo, eu começo a compreender que eu posso escrever diferente, né? Eu falo muito com as mulheres que eu tenho assim a oportunidade de cuidar, que existe um livro, o livro da vida, né? Então, o livro da minha vida, Deus escreve as nossas histórias, mas dentro dessa história, Deus permite a gente fazer uns rabiscos. E é onde, às vezes, muitas vezes a gente se perde no meio do caminho e acaba tendo esse desequilíbrio dentro da nossa própria história. Tudo que a gente entende que é de Deus, mas a gente vai lá e coloca a nossa mão, o que acontece? Muitas vezes a gente faz aquilo que não era de direito, ou não era para ser feito, ou não era o momento de ser alcançado. Então eu costumo dizer que nós somos preparados para tudo aquilo que Deus já tem para nós, e tudo aquilo que Ele já tem para nós estamos sendo preparados. E essa preparação, muitas vezes, ela é voltada com um pouco de dor, um pouco de sofrimento, e o aprendizado vem de tudo isso, só que cabe a nós dar um novo sentido para tudo isso. E as páginas que nós temos para frente, elas estão em branco, né? Elas estão em branco. Então Deus dá para nós esse poder de escolha, de hoje olhar para nós com outros olhos e entender o que pode ser feito de diferente daqui para diante, né? Boa noite, Má. Beijo, amor. E aí é onde entra muito a questão da ressignificação, e aí é onde entra para cuidar da célula corporal, eu tenho a ozonioterapia, que vem e age a nível celular e me dá as respostas que eu preciso nesse paciente em relação à patologia, ao processo patológico que ela vive. Amém, Rosângela. Beijo, amor, seja bem-vinda. Então, todas as vezes que eu tenho o processo patológico existente nesse paciente, a manifestação do desequilíbrio do terreno biológico, eu trabalho a ozonioterapia para recuperação dessas células. E enquanto a gente faz a conversa curativa e ressignifica a vida e olha para a vida de outra maneira, essas células são regeneradas através da ozonioterapia. Mas nós precisamos tratar as emoções que estão aqui e que estão aqui. A conversa curativa sempre foi muito favorável e muito verdadeira, desde sempre, digamos assim, quando eu era cabeloterapeuta e quando eu passei a viver a tricoterapia, que era tratar o couro cabeludo, eu entendi que o ser ele é interligado, ele precisa ser tratado como um todo, e aí então eu comecei a desenvolver essa questão da conversa curativa de uma forma mais intensa, e aí já estava comigo a aromoterapia, né? E nessa época eu me curei muito e proporcionei esse start de cura para muitas pessoas, né? E até eu coloquei outro dia, ontem, coloquei no grupo do emagrecer que eu tenho lá do WhatsApp, né? Com as amadas aí, as princesas, que a gente compartilha um pouco de vivência, eu coloquei para elas, né, que uma dessas, quando eu lembro dessa fase, tem uma coisa que me marcou muito, né, assim, que eu posso compartilhar, que é bem interessante, que são coisas que são muito profundas interiormente das pessoas, mas algo que eu posso compartilhar com vocês é essa questão dessa paciente que veio tratar o couro cabeludo, a queda de cabelo que ela tinha, e nós ressignificamos o medo dela de dirigir, a origem emocional que bloqueava ela de poder dirigir, e ela precisava se locomover daqui para São José, de São José para cá, para cuidar da empresa dela. Então ela construiu um patrimônio, né, dentro da parte profissional, e ela não conseguia lidar com isso, e esse estresse, e as culpas do passado, e as questões, um acidente que ela sofreu, aí a gente foi ressignificando isso, e de repente ela me chega aqui com um Jeep enorme, né, e assim, e radiante, dirigindo. Então, a aromoterapia, ela estava nessa fase,
E aí, então, teve uma fase que eu fiquei muito focada nessa questão do ozônio, porque a gente precisa estudar muito. Quando a gente quer entender o ser, quando a gente quer desenvolver um protocolo de tratamento, quando a gente quer ter um diferencial para entregar para o paciente, a gente tem que se envolver muito no processo de conhecimento, né, do ser humano, desenvolvimento do ser humano, seja em parte fisiológica, seja na parte emocional, mas a gente precisa se desenvolver. Então, nós profissionais passamos por fases muito importantes de vida, né, onde a gente cresce, amadurece, onde a gente aprende, onde a gente desaprende muitas coisas, onde a gente joga fora aquilo que não serve, para poder Deus abrir oportunidades de coisas novas, não é? E a aromaterapia tá voltando agora. Por quê? Porque ela trabalha inconscientemente, através da... Ó, tá no bolso aqui, ó. Né? Isso aqui, ó, faz milagres na nossa vida, né? Eu falo faz milagres porque isso aqui pode estar na sua vida o tempo todo. A ozonioterapia, a conversa curativa, você tem comigo, né, a oportunidade de ter uma vez por semana durante o seu tratamento, mas isso aqui, ó, vai te acompanhar diariamente. Como? Como vai te acompanhar diariamente? Aqui dentro eu tenho um óleo de coco fracionado, né, puro, tá? E aí aqui eu também coloco as gotinhas de amor, né? Então os óleos essenciais, eu escolho os óleos essenciais já voltados para a patologia emocional, tá? Para o sentido biológico e emocional que a paciente tem de necessidade, que você tem de necessidade, que eu tenho de necessidade, que a minha família tem de necessidade. Então eu escolho os óleos essenciais e vou colocar aqui dentro, óleo com óleo. Tá? E aí eu vou usar como? Eu vou usar num sistema rolãozinho, ó, via de absorção axônios da pele, né? Têmporas atrás da orelha. Ai, que delícia. Ai, vocês não conseguem sentir o cheiro, mas ó. Aí eu posso aplicar na sola dos pés, né? Na sola dos pés, porque nós temos ali os meridianos dentro da reflexologia, a gente atinge a absorção para todos os órgãos, mas isso aqui, ó, isso aqui, em 2 a 5 segundos, ele atinge o meu sistema límbico, lá onde está armazenado as minhas emoções. E vai ser absorvido também pela questão respiratória, então ele vai para o meu pulmão e automaticamente em 20 minutos, de 20 a 22 minutos, ele está na minha corrente sanguínea e ele está percorrendo o meu corpo todo. Então eu tenho algo que trata a minha mente, a emoção inicial, né, que gerou um sentimento e que hoje vem gerando pensamentos negativos na minha vida, bloqueadores, limitantes, que me tiram o foco, que me desconcentram da vida, que me dá desânimo, que me tira a alegria de viver. Tá lá, no sistema límbico. E o óleo é capaz de chegar até lá, o óleo essencial puro, ele consegue chegar até esse sistema e cair na corrente sanguínea. E quando ele cai na corrente sanguínea, ele vai contribuir com o ozônio que inicialmente eu falei e que consegue tratar a nível celular o desequilíbrio que essa emoção causou no corpo. Então, enquanto eu trato a mente, com a conversa curativa, com a aromaterapia, a gente trata também o ozônio junto com a aromaterapia, as células corporais. E aí você não acha que vale a pena afundar a cara nesses estudos, pegar tudo isso de apostila, entender o que cada patologia representa na vida daquela pessoa, qual é o sentimento que fez com que aquele paciente trouxesse a resposta que ele me traz hoje fisicamente, e entender como trabalhar esse paciente como um todo, não só quando ele está aqui na clínica, mas quando ele vai para casa,
né? Quando ele vai para casa e ele trata, de repente, através desse aroma que ele exala pela própria casa, ele trata toda a família. É um processo muito lindo, porque você pode usar esse óleo no difusor, né? Os óleos, quando eles estão puros, eu não tô com nenhum aqui que eu levei para a clínica, que eu tava fazendo blends hoje para os pacientes. E você pode pingar debaixo da língua. Você pode tomar no seu chá, você pode tomar no seu suco, você pode tomar na sua água. E de acordo com a necessidade que você tem, da origem emocional biológica que você tem, é determinado óleo que vai ser usado para você. Então vale a pena eu deixar muitas coisas na minha vida para agregar muitas outras e desenvolver um tratamento cada dia mais que traga essa beleza e essa leveza para a vida de todos. Mas não é só leveza para a vida de todos os outros, é para minha vida, é para a vida da minha família, é ver tudo isso crescer dentro de mim, né? E levar, é seguro, tá no bolso. É levar esse amor para muito mais pessoas, né? Então eu vejo que se nós tivermos um óleo essencial dentro de cada lar, a gente consegue ter, sim, muita vida dentro desses lares, muita vida dentro desse ambiente familiar. Então a doTERRA, ela veio, né, vou falar o nome aqui de empresa, a doTERRA, ela veio com esse propósito, para que adentre as casas. Então, quando você leva para sua casa, você adentrou a sua casa com um óleo maravilhoso. E aí entra a questão de que Jesus, quando nasceu, ele recebeu de presente óleos essenciais, ele recebeu o óleo de mirra, né? A OmniLife, a doTERRA, ela tem esse óleo de mirra, né? É um óleo que ele tem um custo elevado, um valor agregado muito grande, mas que para a gente entender, desde lá de quase 500 anos antes de Cristo já existia o uso dos óleos essenciais. Só foi ali sendo moldado para a vivência característica que nós temos hoje de necessidade, mas isso já existe há muito tempo. Eu sou seguidora da Vanusa Feitosa, que é uma das presidentes hoje dessa questão da doTERRA, e ela fala que isso aqui é a farmácia do Criador. E ela tem super razão quando ela diz isso, e eu super amo ouvir isso dela, porque Deus deixou tantas coisas lindas para nós. Por que a gente precisa ser dependente de medicamento químico? Por que a gente precisa, de repente, viver uma vida voltada à negatividade, à tristeza, à angústia, né? Desequilibrando cada dia mais o nosso corpo. Ah, Marli, você é contra medicações? Não, eu não sou contra medicações, eu só acho que tem determinados momentos que elas são necessárias, assim como foram para mim e assim como é para muita gente. Socorrista. De repente, no momento que você tem um agravo muito grande dessa patologia, porque o seu corpo já adoeceu num nível muito alto, então você precisa, de repente, de algumas medicações para tirar os sintomas que podem agravar ainda mais e te levar a óbito. Amém, né? As medicações, elas vêm para isso. Mas a partir do momento que a gente se volta para o integrativo, para o natural, para aquilo que é da farmácia do Criador, né? Assim como o ozônio, um gás medicinal através, né, do oxigênio medicinal, seja através de um aparelho que Deus deu sabedoria ao homem, né? Ver um raio cair de repente e ter aquela visualização de que sim, dá para formar alguma coisa, e entender que o ozônio existe no corpo humano, que ele é uma coisa protetora, que é algo fascinante e que pode ser usado a favor da saúde, né? E aí, então, a gente entende que Deus, ele é maravilhoso em todas as coisas, deixou o alimento para a gente comer, e por que não trabalhar
o alimento do pensamento, né? Que é essa conversa curativa que eu amo ter. Olhar para a vida sem julgamento, não entender, procurar entender que se alguém fere a gente é porque se alguém foi ferido. Se os nossos pais de repente trazem um comportamento para nós, uma condição de vivência, é porque eles têm uma história, eles também já foram filhos, né? Entender que a minha mãe já foi filha, que meu pai já foi filho, é importantíssimo no meu processo de vivência. Eu preciso posicionar os meus pais atrás de mim para me dar força, para conseguir ir para frente. Eu não tenho que estar olhando para trás, eu tenho que estar olhando para frente, eu tenho que estar olhando para a vida. E aí, então, né, eu não desisto, né? Cada dia que passa eu busco ainda mais e daqui a pouco biomédica também, para poder trabalhar um pouco mais dessa questão da vivência, biologicamente conhecer o ser e abrir muitas outras portas para muitas coisas dentro dessa vivência. Mas eu tenho muito orgulho daquilo tudo que Deus tem colocado na minha vida para estudar, para compreender. Eu sou grata, muito grata, porque eu penso o seguinte: quantas vezes oportunidades passam na nossa vida de aprender, de buscar, de entender, e a gente fica ali, simplesmente olhando as coisas passarem. E aí é onde eu venho aqui trazer para vocês hoje. A oportunidade existe, as portas se abrem, mas a gente tem que adentrar essas portas. Então, se você hoje se sente bloqueada em muita coisa, né, e deseja de repente viver algo diferente, manda mensagem aqui na direct, aqui é Messenger, né? Chama inbox, manda mensagem no meu WhatsApp, né? Se você quer viver algo, se você quer se abrir para o mundo, se você quer viver algo diferente na sua vida, vem. As portas estão abertas para você. Algo diferente precisa ser tocado na sua vida, algo diferente precisa acontecer na sua vida, que do jeito que tá não dá para continuar. Você chegou no seu limite, você chegou num ponto que você falou: cansei dessa vida, cansei desse estado, cansei de tudo. E Deus, ele tem sempre uma oportunidade para nós. Um dia eu também me senti cansada, eu também me senti desapontada. Um dia também eu achava que não tinha jeito para tudo que eu vivia. E Deus foi mostrando e abrindo, e eu buscava a palavra, né, dentro da minha fé, da minha espiritualidade. Eu buscava a palavra de Deus e Deus falava: ouve somente a minha voz que eu vou te ensinar. Então hoje tudo que eu sei foi Deus quem criou caminhos para mim. E eu tenho fé e acredito do fundo da minha alma, do meu coração, de que muitas coisas boas virão. E não só para mim, mas para a vida de milhares de pessoas, mulheres em especial, eu digo assim, porque eu tenho esse amor voltado para as mulheres, porque a mulher, ela é muito sufocada dentro do processo de vivência, dentro do processo de viver experiências, né? De repente, dentro de um lar, dentro de um ambiente familiar conturbado, essa mulher, ela tem o poder de viver o processo de destruição, mas ela tem nas mãos também o processo de viver o processo de transformação desse lar. E é muito importante esse processo de transformação. É a abertura para essa vivência, é a abertura para o autocontrole, é a abertura para dizer: yes, obrigado Deus, olha só o que está acontecendo na minha casa, olha só, né, o quanto eu sou importante para o meu lar, o quanto eu posso transformar a minha família. A gente vive hoje frustrada por não conseguir fazer por quem a gente ama, mas Deus é aquele que vai mudar a essência do seu ser. Mas não é mudar a essência porque você precisa mudar quem você é. Não, é uma reconexão com aquilo tudo que você tem de profundo, de muito lindo, tá? A Rúbia, bem-vinda, meu amor. Vida em gotas. Verdade, Rúbia. Vida em gotas tem transformado as nossas vidas, né, Rúbia? Transformado as nossas vidas. A Rúbia tem um testemunho lindo, lindo de ozonioterapia e aromoterapia na vida dela, né, Rúbia?
é assim, encantador. Deus vai nos dar a oportunidade, né, Rúbia, de contar um pouco da sua história, que eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com a sua história e falar assim, uau, se ela conseguiu, eu também consigo, né? Se Deus é na vida dela, é na minha também. E se é possível para ela, é possível para mim também. Que nós sejamos mulheres que edifiquem outras mulheres, que nós consigamos viver algo em abundância, viver algo assim de muito forte dentro do processo de vivência. Porque nós somos merecedoras de tudo isso, merecedoras. Estou programando a volta da nossa comunidade Ser Mulher aqui do Facebook, onde a gente vai ter lives já voltadas para esse desenvolvimento feminino, né? Muito voltada, muito envolta, muito aromatizada, né? E tenho certeza que muitas histórias serão ressignificadas. E quando nós pudermos voltar a ter o Ser Mulher presencial, ele vai ser regrado, sim, de muita aromoterapia, de muito desbloqueio emocional, de muita ressignificação, de muita cura de alma, de muita mulher liberta, de muita mulher no controle do seu lar novamente, edificando as suas casas, trazendo o esposo para perto, trazendo os filhos para perto, né? Porque essa é a maior dificuldade que as mulheres têm hoje, né? Tudo fugindo das mãos. Não tenho controle mais sobre nada. A minha decepção de vivência hoje é achar que eu não fui capaz de fazer pelo meu lar aquilo que devia ser feito. Só que eu não posso assumir a responsabilidade da conduta do outro, sendo que ele precisa ter responsabilidade pelos próprios atos. Sim, eu posso ser uma mulher influenciadora, mas não uma mulher que carrega sentenças, não. E existem caminhos lindos a se percorrerem. Vou estudar mais um pouquinho aqui para finalizar o dia, né? E ontem assistimos uma live, né, Rúbia, que fala da limpeza, né, a preparação, a dieta do sono. Essa dieta do sono eu tenho ela já tem algum tempo, eu até comentei com a Rúbia hoje, que 9h40 mais ou menos é tudo desligado aqui em casa e a gente vai para o nosso momento de sono, preparação para esse sono. E nós vivemos essa noite, assim, nós vivemos as noites muito lindas. E agora com a aromaterapia, então, tá tudo mais lindo ainda. Mas é uma reeducação que nós temos que ter dentro do processo de vivência, porque o sono é reparador. Vamos fazer uma live falando sobre isso. O ciclo da noite do sono e a importância de você dormir bem. Tudo no seu campo biológico, no seu terreno biológico, é restaurado durante esse sono. Então, se você não dormir bem, pode ter certeza que algo de descompensado vai estar em você. E as consequências você vai viver durante esse dia. E o seu dia traz consequências para a sua qualidade de sono. E hoje a gente tem uma influência muito grande dessa tecnologia que a gente tem, que é esse celularzinho que tá aqui, né, diante de nós, e que traz muitas informações e faz com que a gente tenha esse desequilíbrio do sono. Então, coloca para você que você tem que dormir bem. E eu vou falar sobre isso, senão eu falo demais e a gente emenda uma live na outra, né? Eu demoro a vir aqui, mas quando eu venho eu quero falar, porque, gente, é lindo demais. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente busca, quanto mais a gente descobre, mais a gente tem para buscar. Eu quebrei hoje um paradigma que foi fazer lives dentro da minha casa. Eu tô no meu quarto aqui, eu tô na minha mesa de estudos, e como esse ambiente vai fazer parte, né, das minhas horas de estudo, tanto os estudos da faculdade, tanto quanto os estudos voltados para os protocolos de atendimento, para todos os pacientes que eu preciso estudar, que são caixinhas de surpresa, né? A partir do momento que a gente entende que cada ser é único e que tem a sua história, a gente precisa estudar muito, né? E eu tô aberta para isso, eu amo fazer isso. E os óleos essenciais vão me ajudar ainda mais no foco, atenção, disposição, alegria, vivência. Lindo demais! E é isso. Deus abençoe cada um de vocês que vieram aqui comigo, que me deram a oportunidade de estar aqui, de entrar na casa de vocês de alguma forma, né? No trabalho, na casa, na rua, se você tá me vendo aí de repente, né, caminhando na rua. Se você não está me vendo de repente agora, se você não me conhece ainda, eu sou Marli Paulino. Sou terapeuta integrativa e a minha paixão é cuidar do ser, né? E eu tenho ferramentas importantes para cuidar desse ser, que é a ozonioterapia, né? Dentro da terapia integrativa, a ozonioterapia, nutrição micelizada e também a ozonioterapia. E é isso.
Curte, compartilha, marca as amigas aí, manda no grupo da família, porque nós precisamos entender que nós somos seres moldáveis e que nós podemos dar um novo sentido para a nossa vida a partir do momento que a gente se abre, né? Para florescer, para vivenciar algo novo na nossa vida, Deus vem e cria caminhos e oportunidades, tá bom? Beijo no coração de vocês e até uma próxima live. Prometo não ficar sumida, voltar sempre.